teatro? Uma das obras mais marcantes da literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, está no palco do Teatro Eva Herz, em São Paulo. A comédia musical nos leva até o século XIX para relembrar a história de um homem oportunista, sem escrúpulos, sem ética. Qualquer semelhança com os dias de hoje talvez não seja mera coincidência. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se pôr em primeiro lugar meu nascimento ou a minha morte. E aí essa coisa da morte como um lugar libertador, a gente entende um pouco. E aí ele vem e ele chuta o pau da barraca, assim, em todos os sentidos. Ele cria uma obra que é muito revolucionária. Ela antecipou procedimentos que só foram feitos depois no modernismo, 40 anos depois. Sim, estamos falando de Machado de Assis e as Memórias Póstumas de Brás Cubas. O ator Marcos D'Amigo faz este típico burguês do século XIX que conta suas desventuras sem filtros. Afinal, ele está morto. E com uma visão ácida da sociedade. Afinal, é Machado. O livro é fragmentado em 160 capítulos, mistura comédia, tragédia, drama, é realista e fantástico. Como fazer para levar tudo isso ao palco? Quando você põe uma coisa clownesca, com farsa, com grotesco, com comédia, que são coisas diferentes, pode ser que para um público leigo isso não se perceba tanto. Eu usei o recurso das músicas para misturar gêneros e ritmos musicais. Então temos uma marchinha, uma bossa nova engraçada, uma valsa, um curtivaio, um Erik Satie. Então isso tudo está misturado para deixar claro o conceito da carnavalização. Doce, bela, fogosa, ondulante, leviana, a minha Marcela. E sempre que a gente vai fazer alguma coisa no teatro, eu acho que é importante você pensar o seguinte: ou você faz uma coisa muito grandiosa, ou você faz uma coisa muito simples. E eu, obviamente, optei pelo muito simples, né? Então, eu fui na essência mesmo, porque é um narrador, tá? Ele está o tempo inteiro conversando com o leitor. A primeira vez que pude falar a Virgília depois de seu regresso foi num baile. Eu estava com 50 anos. Fui vê-la descer as escadas e não sei por que fenômeno de ventriloquismo cerebral. Murmurei comigo esta palavra profundamente retrospectiva. Magnífica. O texto é exatamente o texto de Machado, para não dizer que não tem nenhuma palavra minha, tem assim umas 4 ou 5 palavras que eu disfarcei muito bem, e se eu não contar, ninguém sabe qual é. Ele tem um domínio da língua portuguesa que é muito impressionante, assim. Então ele brinca com as palavras, realmente, assim. Por exemplo, ele fala, um exemplo bem simples, assim. E tem uma hora que ele fala, escrevia política e fazia literatura. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Tem uma sutileza na sua interpretação que é ele contando, né? Ele como defunto e ele naquela ação, né? Uhum. Conta dessa diferença pra gente. Tem horas que ele tá vivo, contando momentos da vida dele, então é como se ele se transportasse um pouco para esses momentos. Tem até um capítulo do livro que ele fala disso, assim, que é como se ele sentisse de novo o que ele sentia naquela determinada idade, época da vida dele. E tem hora que ele é o defunto contando, então a gente fez essa decupagem, assim, e óbvio que o defunto é muito mais sarcástico, ele é muito mais ácido, né? O barrete da nossa Guarda Nacional pede um corte profundo. Pensem no calor que passam os soldados nesta terra das mais quentes do mundo.